Na terça-feira a gente tinha aula, não sei nem se a Lilian chegou a comentar com vocês, mas acredito que sim. Eu fiquei sem luz e aí a minha internet não queria funcionar pelo celular para entrar aqui no Skype, então por isso que eu não consegui aparecer aqui. A luz só foi voltar, era acho que umas 3 ou 4 horas da tarde, então eu não consegui entrar aqui para dar aula para vocês. Então eu tinha pedido para ela avisar para vocês fazerem a atividade, né, que eu tinha deixado para entregar, e aí quem fez já pode me mandar lá no Schools ou também pelo binóculo, tá? Não precisa esperar até a semana que vem. E aí a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo na semana passada sobre óptica. Então eu vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 322, o livro 4, tá? Tem algum professor de vocês que ainda está no livro 3 ou já está todo mundo no livro 4? A Ingrid, a Lúcia, o professor de geografia, o Silas e a Karina ainda estão no nível 3. Tá. A gente tá praticamente assim na metade do nosso livro 4. Eu acho que a gente até consiga terminar o conteúdo um pouquinho antes do término das aulas. Mas aí a gente vai com calma e vai vendo os exercícios. É porque, que nem eu falei para vocês nas outras aulas, né? Esse ano é mais para vocês terem uma ideia de tudo que envolve química e física. E aí no ensino médio vocês vão ver específico cada assunto. Então, eu vou abrir aqui o livro digital e vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ir fazendo a leitura dos textos, tá? Tá bom, prof. Já estão conseguindo ver aqui a apostila? Sim. Eu sim. Então, beleza, vamos lá, vamos começar. Fenômenos ópticos. Ao incidir sobre a superfície de um meio, a luz pode atravessá-lo, ser absorvida ou refletida por ele. Assim, quando o feixe de luz monocromática de um raio laser, por exemplo, atinge a superfície de separação entre dois meios, uma parte do raio incidente pode ser refletida pela superfície. Outra parte pode passar para o outro meio, sofrendo ou não desvio. E uma terceira parte pode ser absorvida pelo novo meio. A luz monocromática, pessoal, é aquela luz que tem apenas uma cor, tá? E aqui ele falou pra gente que ela é sempre dividida ali entre duas ou três partes. Então, uma parte ela é refletida, uma parte ela vai passar para o meio sendo desviada ou não, e a outra parte ela vai ser absorvida, tá? Os meios que deixam passar toda a luz através deles são ditos meios transparentes. O vidro, a água e o ar são exemplos de meios transparentes. Podemos enxergar através deles. Material como o vidro fosco e o papel vegetal são chamados de meio translúcidos, por passar somente parte da luz. Apesar de podermos enxergar através deles, os objetos ficam pouco nítidos. Há ainda meios que não deixam a luz passar, como é o caso da madeira. Eles são chamados de meios opacos. Então, aqui a gente tem três tipos de meios diferentes, onde a luz pode ser completamente, passar completamente, pode passar em partes, ou então não passa, que no caso seriam ali os meios opacos. E aqui ele colocou pra gente uma fotografia de uma menina segurando uma taça, duas taças, né, na verdade. Meios transparentes, translúcidos e opacos se diferenciam pela quantidade de luz que deixam passar. Na fotografia, o copo é feito de vidro comum, transparente. Já a porta do armário é de vidro fosco, translúcido, e de madeira, opaco. Reflexão. Quase todos os objetos refletem a luz que incide sobre eles, ou seja, fazem a luz voltar para o meio de onde partiu. Quando a luz incide sobre uma superfície lisa e polida, como a de um espelho, ocorre a reflexão regular.
Nesse tipo de reflexão, um feixe paralelo de luz é refletido mantendo o paralelismo, de modo que conseguimos visualizar uma imagem igual ao próprio objeto. No caso de superfícies irregulares, como uma folha de um papel ou um pedaço de madeira, ocorre a reflexão difusa. Nela, um feixe paralelo de luz é refletido em várias direções. Por mais lisa que pareça a superfície de um objeto, ela sempre apresenta irregularidades, e é justamente graças à reflexão difusa que podemos ver o objeto. Então, aqui ele colocou para a gente as duas formas de reflexão. Então, eu tenho a reflexão regular, que é quando eu tenho os feixes de luz paralelo e eles refletem da mesma maneira. E eu tenho a reflexão difusa, que eu tenho os feixes de luz paralelo incidente, só que eles refletem de maneira diferente quando eles passam ali por aquela superfície regular, tá? Isso é a reflexão. Então, é o modo como a gente consegue, por exemplo, se olhar na frente de um espelho e ter ali as nossas ações realmente, assim como a gente fala, espelhadas. Então, até como eu falei para vocês na aula passada, se você ficar de frente com o espelho e você levantar a mão, você vai ver o seu reflexo no espelho levantando a mão também. Isso seria uma reflexão regular, tá? A gente consegue olhar ali o objeto igual o próprio objeto. Já no caso da refração, é quando a luz incidente sobre uma superfície de um meio e a atravessa. Sua velocidade pode ser alterada, ocorrendo a refração. Um exemplo de refração é quando um objeto, como um lápis, é mergulhado num copo com água. Como a velocidade da luz é diferente na água e no ar, os feixes de luz são desviados e o lápis parece quebrado. Assim como a reflexão, a refração pode ser regular ou difusa. Quando a luz passa do ar para um outro meio transparente, como o vidro comum, ocorre a refração regular. Entretanto, se passar do ar para um meio translúcido, como o vidro fosco, ocorre a refração difusa. Então, aqui ele trouxe para a gente até mesmo esse exemplo do lápis com o copo de água. Se a gente colocar o lápis aqui, ele parece que está quebrado. Tá vendo que parece que tem uma parte do lápis para cá e uma parte do lápis um pouquinho mais para a esquerda? Só que, na verdade, esse lápis ele tá inteiro, ele não tá quebrado. O que faz esse efeito visual é mesmo esse processo de refração por conta da diferença de objetos em relação ao ar e em relação à água. O meio é diferente, né? Na verdade, o objeto é o mesmo e o meio onde ele está inserido é diferente. E esse comportamento da luz também pode ser regular, então os feixes batem aqui no corpo transparente e continuam paralelo, na mesma direção e sentido, ou então pode ser difusa, que é quando eu tenho os feixes paralelos, só que quando eu passo por um corpo translúcido, esses feixes eles ficam aleatórios. Tudo bem até aqui? Sim. Então vamos continuar. Dispersão luminosa. Ao estudar o espectro eletromagnético, vimos que a luz é composta de 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, como o arco-íris. De fato, quando a luz branca, emitida por uma lâmpada ou pelo sol, incide em um prisma, ela se decompõe nessas 7 cores. Isso ocorre porque a velocidade da luz diminui quando ela passa de um meio para o outro, e essa variação depende da cor, frequência da luz. A velocidade da luz vermelha é maior que a da amarela. Que é maior que a da luz azul, e assim por diante. Quanto menor a velocidade assumida pela luz, maior o desvio que ela sofre. Então, aqui ele traz para a gente um prisma, tá? Esse prisma ele pode ser semelhante também às nuvens. As nuvens do nosso céu, elas funcionam como um prisma também. Então, a luz branca incide, pode ser a luz branca ou até mesmo a luz solar, e ali eu tenho a formação das cores do arco-íris, sendo que cada cor ela apresenta uma frequência e apresenta uma velocidade da luz. A amarela é a vermelha, perdão, é a mais rápida e a violeta ela é a mais devagar, vamos assim
dizer. Então, quanto menor essa velocidade da luz, maior o desvio que ela vai sofrer de acordo ali com o seu feixe de luz incidente. Absorção. A luz, além de ser refletida ou refratada, também pode ser absorvida por um meio. A absorção é um fenômeno muito presente no dia a dia e é graças a ela que percebemos as cores dos corpos. A cor que enxergamos em um objeto é aquela que é refletida, as demais são absorvidas. Quando a luz branca, composta pelas demais 7 cores, incide sobre um corpo opaco branco, toda a luz é refletida e percebemos a cor do objeto. Se a luz branca incidir sobre uma superfície verde, serão absorvidas todas as cores do espectro, exceto a verde, que será refletida. Um corpo preto não reflete luz, ou seja, absorve todas as cores. Então, um corpo branco, ele vai refletir todas as cores. Então, ele vai incidir ali todas as cores e vai refletir todas as cores. Quando acontece isso, é o branco que a gente enxerga, por isso que a gente enxerga branco. Se a gente enxerga alguma cor, pode ser verde, amarelo, azul, roxo, isso significa que todas as cores foram absorvidas e aquela refletida é a cor que a gente vê. Então, no caso aqui, o corpo verde, eu vejo ele verde porque a luz refletida é a verde, todas as outras foram absorvidas. Para eu enxergar amarelo, todas as cores têm que ser absorvidas e o amarelo tem que ser refletido. Assim por diante, se eu quiser enxergar o roxo, todas as cores têm que ser absorvidas e o roxo refletido. Então, aquela cor que a gente enxerga é a cor que é refletida, tá? Enquanto que o preto é quando todas as cores são absorvidas, nenhuma cor é refletida. Por isso que a gente enxerga o preto, tá? Em nossos olhos, há 3 tipos de células fotorreceptoras, chamados de cones, que são sensíveis às ondas luminosas na frequência do vermelho, do verde e do azul. Essas são conhecidas como cores primárias. A sensação de cor é produzida, então, de acordo com a luz refletida dos objetos ao nosso redor, e a intensidade e a combinação dos estímulos que essa luz produz nos fotorreceptores. Como nossa visão é sensibilizada apenas pelas cores primárias, a luz branca é percebida apenas quando a combinação delas chega aos nossos olhos. Se combinarmos, por exemplo, a luz vermelha e a verde, obtemos uma luz amarela. Já a cor magenta é obtida pela combinação do azul com a vermelha. Então, aqui é mais aquilo que a gente vê bastante em artes, né? Desde lá de quando a gente é pequenininho. Se a gente mistura uma cor com a outra, a gente consegue ter outras tonalidades de cores. E as nossas cores primárias são o vermelho, o verde e o azul. Então, aqui, ele traz pra gente a combinação dessas cores primárias que podem produzir outras cores. Então, o vermelho e o azul formam o magenta, que é o roxo, né? O azul e o verde formam o ciano, que é esse verde água que a gente fala, né? Azul turquesa também. O verde com o vermelho forma amarelo e todas essas cores juntas elas formam o branco. Por que formam o branco, Porô? Porque todas essas cores são refletidas, tá? E o preto é quando todas essas cores são absorvidas e nenhuma é refletida. Vamos fazer agora juntos o mais ainda. Composição das cores. A tecnologia dos aparelhos de TV usa um sistema denominado RGB, do inglês Red, Green e Blue, baseado nas cores primárias para formar a imagem na tela. Os monitores possuem milhares de pequenas lâmpadas de cores vermelhas, verde e azul que acendem de acordo com a cor que cada ponto deve emitir. Se a tela da TV emitir a cor ciano, os sensores de quais cores estão ativados? Então, para a gente conseguir enxergar aqui a cor ciano, quais são os sensores que estão ativados? Quais são as misturas de cor que estão ativadas para a gente conseguir observar o ciano?
Hein, gente? Para a gente conseguir aqui enxergar o oceano, se eu tenho ali a cor vermelha, verde e azul, quais são os sensores que vão estar ativados? Então, quais são a mistura que vai me permitir enxergar o oceano? A mistura com Eu tenho três cores, ó. Eu tenho o azul, o verde e o vermelho. Para eu conseguir chegar no ciano, ó, percebam aqui a divisão entre as esferas. Eu preciso ter quais cores? Eu preciso ter verde e vermelho, eu preciso ter vermelho e azul, eu preciso ter azul e verde, ou eu preciso ter verde, vermelho e azul para chegar aqui no ciano. de verde, vermelho e azul. Com verde, vermelho e azul, eu tenho amarelo, magenta, branco. Aqui. Para eu Preciso conseguir do. enxergar o ciano, eu preciso ter o quê? O azul e o verde. Porque se eu misturar azul e verde, eu vou conseguir aqui obter essa parte da minha esfera, né? Dessas cores, dessa combinação de três cores primárias. Então, os sensores de cores que vão estar ativados vão ser o azul e o verde. Tudo bem? Sim. E se eu quiser ter o amarelo? Aí no caso, vermelho e verde. Isso. Se eu quiser ter o magenta? Vermelho e azul. Exatamente. Então, aqui, ó, no nosso mais ainda, os sensores que vão estar ativados para a gente conseguir emitir a cor ciano é o verde e o azul. Certo. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem o exercício um e o exercício 2, tá? Assim que vocês terminarem, vocês me deem aqui um ok para a gente corrigir esses dois exercícios, tá bom? Tá bom, Pro. Ó, o Gui perguntou aqui no chat se a luz da lâmpada tem velocidade. Sim, todas as luzes elas têm velocidades. E aí, dependendo dessa velocidade, a gente consegue enxergar cores diferentes, tá? E quanto maior for a velocidade dessa luz, significa que que menos refletida ela é. E aí a gente tem a combinações de cores para a gente conseguir enxergar branco, preto e a cor daquele objeto. Então, ó, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem o exercício um e o exercício 2. Conforme vocês forem terminando, me mandem aqui um ok. Tá bom, Pro.
Falou, seu microfone tá mudo. É mesmo, seu microfone tá mudo. Tá bom, pronto. Ok, é só